Olá, eu sou o Eduardo. Meu nome é Joana. Eu sou o Frank. A gente é estudante de psicologia da FAGOC e estamos fazendo esse vídeo para o nosso trabalho interdisciplinar. O tema do nosso trabalho são os conceitos de linguagem e pensamento e a forma como eles se interlaçam. Para explicar esses conceitos, nós utilizaremos como base 3 autores. Os 2 mais importantes, nos quais nós embasaremos a teoria para falar a respeito, serão Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf, 2 linguistas. Também utilizaremos um autor muito citado na área da psicologia, Levi Vygotsky, para introduzirmos os conceitos de linguagem e pensamento a partir de seu viés. Levi Vygotsky criou o termo do pensamento e linguagem, mas ele dividiu. Ele falou que a linguagem, na verdade, é um intercâmbio social, uma coisa mais para comunicação, enquanto o pensamento é um instrumento para a comunicação. Ele viu isso estudando crianças, vendo como que elas se comunicavam. E ele observou que a linguagem ela pode ser verbal e não verbal. A não verbal é quando a linguagem ela é mais chegada à questão do pensamento. Um exemplo disso é quando os portugueses vieram aqui para o Brasil e conheceram os índios. Os índios apontaram para uma corrente de ouro e, gesticulando com a mão, apontou: há ouro aqui na terra, sobre a terra. Isso é um exemplo de linguagem não verbal, uma linguagem na qual você não se comunica através de línguas, de palavras e tal, mas sim com gestos. Vygotsky observou isso em bebês, quando eles, na qual queriam algum objeto, eles apontavam, ou se não choravam. E isso era uma forma de linguagem, de comunicação. Não utilizavam de linguagem, nada muito elaborado para poder formar essa ideia. É algo que como se o instinto pensasse. Como se fosse uma coisa biológica, porque até animais também utilizam dessa linguagem não verbal. Eles também têm essa frase pré-intelectual. Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai pegar a fase pré, a gente começa a formar os pensamentos mesmo. Isso, inicialmente para Vygotsky, pensamento e linguagem eles estão separados, são entidades separadas, mas que eventualmente irão se unir e aí dá uma ideia de unidade e dialética um com o outro. E muito interessante, João, você ter falado dos animais, né? Porque se a gente for pensar, eles não pensam de acordo com a hipótese de Sapir e Whorf, né? A hipótese de Sapir e Whorf, nós vamos falar agora, que é o seguinte: em 1921, um linguista chamado Edward Sapir, ele sugeriu a ideia de que o pensamento ele seria determinado pela linguagem. Aliás, seria influenciado. A esse início, em 1921, o Sapir propôs isso, de que o pensamento seria influenciado pela linguagem. Lá na década de 40, Benjamin Lee Whorf, a partir da ideia de Sapir, desenvolveu e aprofundou um pouco mais essa ideia de que o pensamento é influenciado pela linguagem, só que ele radicalizou isso. Então, cunhou-se então a hipótese de Sapir-Whorf, com 2 extremos: a hipótese de Sapir-Whorf forte e a hipótese de Sapir-Whorf fraca. A hipótese de Sapir-Whorf forte diz que a linguagem determina o pensamento. Então, falantes de línguas diferentes terão percepções de mundo completamente diferentes. E alguém que fala uma língua jamais entenderia alguém que fala outra língua de forma completa, em todo o seu contexto, porque essas pessoas teriam uma visão completamente diferente de mundo. Um exemplo disso o Whorf, ele foi tentar sustentar essa teoria de que a linguagem determina o pensamento, e aí ele fez um estudo com uma tribo indígena norte-americana, os Hopi. Nos estudos do Whorf, ele reparou que os Hopi eles não tinham nada que gramaticalmente desse o sentido de tempo.
Então ele assumiu que eles pensavam de forma atemporal também, porque na sua linguagem não havia nada que pautasse tempo. Eles não tinham noção de presente, passado e futuro. Para eles era tudo uma coisa só. Exatamente. Então ele elaborou isso e defendeu de que eles pensavam diferente e eles não tinham ideia temporal. Então o fluxo de pensamento deles era completamente no presente, era com uma coisa contínua, eles não conseguiam falar muito bem sobre o passado, justamente por questões da língua que bloqueava essa ida ao passado, por não ter presente, passado e futuro na língua, as três variáveis do tempo. Só que, lá por volta de 1983, outro linguista, que eu não vou saber citar o nome agora, foi lá e falou: não, calma aí, você está um pouco equivocado. O Wolff já tinha morrido nessa época, o Wolff morreu em 1943, né? Alguma coisa, 43, 41, 43, não... Morreu, tá bom. Mas havia essa... o cara percebeu que não é que os índios lá, o pessoal, o Hopi lá, não tinham noção de tempo. Eles tinham noção, eles só não conseguiam explicar pro Wolff essa noção porque eles não entendiam a língua do Wolff. Mesmo o Wolff entendendo a língua deles, eles ainda não conseguiam explicar na outra língua. Então não é que eles não pensavam totalmente diferente, eles só não tinham o mesmo vocabulário que o nosso. Pois o inglês, no caso, que não é o nosso. Isso. E o Wolff não era nenhum especialista em Hopi de forma alguma. Ele só estudou lá, só foi lá. Enfim, a teoria de Sapir-Whorf forte hoje em dia não cola. Hoje em dia não cola. A linguagem não determina completamente o pensamento. Isso é visivelmente visível. Mas aí, mesmo assim, essa teoria ainda é muito estudada e depois também o Paul Kay e um outro cara fizeram um artigo, uma pesquisa para poder pensar nessa teoria mais a fundo. Só que é bom frisar, eles não utilizam a teoria de Sapir-Whorf forte, eles analisam o Sapir-Whorf como um todo, a hipótese, aliás, como um todo, mas focando na parte fraca da hipótese. A parte fraca diz que a linguagem não determina o pensamento, mas ela o influencia. Então, falantes de línguas diferentes podem ter percepções diferentes em determinadas situações por causa de sua linguagem, que vai influenciar de alguma forma. Mas eles não serão completamente determinados por essa linguagem, tal como o Franklin falou. Vygotsky diz que existe a linguagem também não verbal. Então, todo ser humano, antes mesmo de adquirir a linguagem verbal, possui a capacidade de linguagem não verbal, tal como os animais. Então a gente pensa assim, então os animais não pensam, já que eles não têm uma língua? Como é que é isso, né? Sapir-Whorf forte não cola. Então a teoria de Sapir-Whorf fraca, ela diz que a linguagem influencia o pensamento. E isso sim é o que nós pretendemos avaliar aqui, analisar e expor no vídeo. E essa hipótese, a hipótese fraca, se encaixa muito com a ideia do Vygotsky sobre o desenvolvimento cultural, linguístico, de pensamento. Porque você vê, em cada país, cada pessoa, um grupo de pessoas de cada país aprende sua língua nativa e tal. Com aquilo, influenciam nas suas culturas, seus costumes e entre outras coisas. Isso encaixa muito bem pela questão que, sim, a linguagem influencia de forma um pouco na questão do pensamento e sim também na cultura e tal. E sempre também na questão que Vygotsky fala que o desenvolvimento é de fora para dentro, que é com as demais pessoas do seu grupo social. A fim de verificar essa teoria de Sapir-Whorf, hipótese. A fim de verificar a hipótese de Sapir-Whorf, o Paul Kay e mais um outro cara que eu não consigo lembrar o nome agora, eles fizeram uma pesquisa, um experimento com um povo do México, chama
Tarahumara. Eles fizeram uma pesquisa com um povo do México, que é o povo Tarahumara, que eles têm somente uma palavra para verde e para azul, que é Sionami. É diferente do inglês, que tem duas palavras para verde e para azul, que é green e blue. Eles pegaram algumas pessoas do povo Tarahumara e pegaram algumas pessoas que falam inglês e apresentaram para ela 3 cores, que foram o verde, o azul escuro e o azul claro. Então, eles pegaram esses grupos, 2 grupos. Um grupo de pessoas falantes de Tarahumara, da cultura Tarahumara, e um grupo de pessoas falantes... O idioma Tarahumara. O idioma deles é Tarahumara. Tá, o idioma deles é Tarahumara também. Então eles pegaram esses falantes de Tarahumara e pegaram os falantes de inglês e fizeram um teste. Vamos testar quais são os limites entre pensamento e linguagem. Vamos testar a hipótese de Sapir-Whorf com esse pessoal. Então, como a Joana disse, os Tarahumara eles têm uma palavra para descrever todo o espectro da parte do verde ao azul. Então, é uma palavra só que descreve verde, verde escuro, etc., até chegar ao azul, que é o Sionami, uma palavra, enquanto no inglês a gente tem verde, o green, né, e o blue, 2 palavras. Então, foi feito esse experimento, onde 3 cores eram apresentadas para eles, o verde escuro e o azul. Não. É o azul, verde, o azul claro e o verde. Sim. E aí, tipo assim, não sei se vocês têm uma noção que na psicologia eles acreditam que a gente enxerga por espectro. A gente enxerga as distâncias de acordo com a luz. Então, assim, do azul pro azul claro e do azul claro pro verde, a distância de luz é mais ou menos a mesma. Só que a gente tem um limite lexical, que seria a distância pra gente do verde pro azul seria a mesma, mas do azul claro pro azul escuro seria diferente, porque a gente só tem uma palavra pro azul. Mesmo tendo azul claro e azul escuro, o azul é azul. E o verde é diferente. Já o povo lá que fala Tarahumara, eles não têm essa noção lexical de diferença do verde para o azul, porque eles só têm o Sionami. Então, para eles não tinha muita diferença. Quando eles perguntavam qual a cor que mais se destacava dentro dessas 3, eles não achavam que nenhuma cor se destacava, era tudo Sionami. E o povo que fala inglês sempre achava que o verde se destacava mais. Porque esse povo do México, eles não distinguiam essas cores. Porque igualzinho, era utilizado 3. Embora na verdade era só 2, que era o verde e o azul. Mas só que o azul era dividido entre o escuro e o claro. Mas para eles, essas cores não se misturam. Tipo assim, elas têm o mesmo valor. Como se fosse o mesmo nome. Mas não é que eles não percebiam a diferença entre a cor e uma outra. Eles enxergavam o verde, enxergavam o azul claro, enxergavam o azul escuro. Eles sabiam que as cores eram diferentes. Mas para ele não fazia sentido. Não fazia sentido verbal para eles. Então eles não conseguiam expressar isso verbalmente. Expressar a ideia de importância, de diferença de uma cor para outra. Eles não tinham como fazer isso. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que os Tarahumara enxergam o céu verde ou alguma coisa assim, nada a ver. Ou a água como verde, não. Se a gente utilizasse a hipótese Sapir-Whorf forte, aí ela diria que por eles por eles terem só essa palavra para descrever todo esse espectro, então eles enxergariam de forma diferente. Mas não, isso não é verdade. Eles enxergam como qualquer ser humano comum, dentro dos seus limites biológicos. Elaborando um pouco mais a ideia da teoria de Sapir-Whorf, em 2016, né? Em 2016 foi produzido um filme muito interessante que usa como base essa hipótese de Sapir-Whorf. O nome do filme é Arrival, na tradução para o português, A Chegada.
Nesse filme, a Amy Adams, ela interpreta uma doutora em línguas, né? Uma grande linguista. Ela E doutora e professora várias espaçonaves surgem em determinados pontos do globo e ninguém consegue se comunicar com esses seres que supostamente vêm de outro planeta para o nosso. E aí eles chamam a doutora Louise Banks, que é a personagem que a Amy Adams interpreta, para poder tentar decifrar o que eles estão dizendo, o que eles estão fazendo aqui, o que eles querem, né? E se trata de uma raça completamente diferente, que possui uma linguagem verbal e escrita completamente distintas do inglês, no caso, que é a língua utilizada no filme para fazer o intercâmbio, ou seja, eles traduzem do inglês para a língua, no caso, dos alienígenas. E o que acontece é o seguinte, na linguagem escrita deles, não possui linearidade, ela é completamente fora de um fluxo temporal. E por isso, durante o filme e ao fim do filme, percebe-se que a Amy Adams, né, que interpreta a doutora Louise Banks, ela começa a ter visões do futuro e passado e presente, tudo meio que misturado assim. E a vida dela, o futuro influencia o passado e o passado influencia o presente concomitantemente, e é uma loucura. Ela começa a pensar fora de um fluxo temporal. E isso seria a teoria de Sapir-Whorf forte, a linguagem que ela aprende ao tentar decifrar a dos alienígenas e nas conversações com eles, ela consegue aprender a linguagem deles em determinado ponto. E quando ela consegue isso é que ela fica completamente fora da linha do tempo, né, ao seu nível de pensamento. Então isso é a hipótese de Sapir-Whorf forte, a percepção dela se altera, o biológico dela se altera para se adequar à linguagem que ela aprendeu. E aí a linguagem dá para ela uma grande vantagem, ela consegue prever o futuro. Isso é fantástico, né? Mas não é bem assim que funciona. A hipótese de Sapir-Whorf forte não é aceita e não existe nenhuma evidência de que seja real. Porém, a hipótese de Sapir-Whorf fraca, como a Joana falou, existem alguns estudos. Um dos que mais se destacam é esse estudo feito com os Tarahumara, do espectro das cores. Então, não, eles não enxergam as cores diferentes, porque na linguagem deles eles só tem uma palavra para o espectro de cores. Eles enxergam como nós enxergamos, porém verbalmente se expressam de forma diferenciada. Quando o Whorf fez o seu estudo com os Hopi, ele se equivocou. Não era do jeito que ele pensava. Porque basicamente a ideia temporal que ele apresenta nesse trabalho dele é a ideia temporal proposta em Arrival, A Chegada. Só que lá realmente é uma raça alienígena que tem uma estrutura linguística completamente diferente de tudo que existe no nosso planeta. Então será que em uma proposta dessa, uma linguagem completamente diferente de tudo que a gente conhece, que não possua limite temporal de nenhuma forma, será que uma linguagem dessa alteraria a nossa estrutura de pensamento a nível de que nós poderíamos ver futuro, alguma coisa assim? Será? Ou será que daria uma ideia perceptiva diferente de futuro, passado e presente? Ou pelo menos nos dar uma visão de mundo melhor para a gente poder lidar com as nossas próprias questões, tipo as questões intrínsecas, nossos problemas com a nossa... Exatamente. Diversos aspectos que você vê no planeta Terra, diversas culturas, com línguas diferentes, músicas diferentes, artes diferentes. É claro que a linguagem influencia muito no que você pensa, no seu comportamento. Exatamente. Nosso principal objetivo com esse vídeo é instigar você, estudante de psicologia ou de qualquer outra área acadêmica, a pesquisar e entender um pouco mais sobre essa teoria, essa hipótese de Sapir-Whorf, essa ideia de que a linguagem influencia o pensamento. Então, todas as referências que nós utilizamos vão estar aqui no final do vídeo e elas vão passar. E aí quem tiver o interesse, busca lá
aprende um pouco mais, assistam o filme A Chegada, é um filme excelente que tem como base essa teoria e dá um nó danado na cabeça, mas é muito legal, é muito bacana ver como seria essa ideia colocada em prática, colocada em xeque. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento.